renovar nos impulsos de elevação. Vives na condição certa, a qual te compete efetuar as melhores aquisições de estudo. Sofres lutas compatíveis com as tuas necessidades de conhecimento superior. Varas acontecimentos dos quais não te faz possível a desejada libertação a fim de que adquires autocontrole. Atravessa as circunstâncias, por vezes difíceis, de modo a conheceres o sabor da vitória sobre ti mesmo. Em qualquer posição na qual te vejas, dispõe sempre de certa faixa de tempo a fim de fazer o bem aos outros, tanto quanto queiras, como julgares melhor, da maneira que te apareça mais justa e na extensão que desejas, para que, auxiliando os outros, recebas dos outros mais amplo auxílio no instante oportuno. Segundo, é fácil de observar, estás na Terra de alma condicionada às leis de espaço e tempo, conforme o impositivo de autoaperfeiçoamento em que todos nos achamos, no mundo físico ou fora dele, mas sempre com vastas possibilidades de exercer o bem e estendê-lo aos semelhantes, porque melhorarmos e elevarmos, educarmos e, sobretudo, servir são sempre medidas preciosas, invariavelmente em nossas próprias mãos. Ante a bênção do corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Escrito por Paulo, encontra-se em Coríntios, capítulo 12, versículo 27. A pretexto de atingir a virtude, não menosprezes o corpo que te auxilia a conquistá-la. O veículo orgânico para o espírito reencarnado é máquina preciosa, capaz de ofertar-lhe às mãos de operário da vida imperecível o rendimento da evolução. Há que lhe condene as peças enobrecidas à ferrugem destruidora. São os irmãos que se deixam vencer pelas teias da inércia ou pelo bolor do desânimo. Conhecemos aqueles que lhe relegaram a engrenagem, a perturbação e a desordem. São os companheiros que preferem o desequilíbrio e a intemperança para conselheiros de cada dia. Observamos frequentemente os que lhe arrojam a possibilidade ao fogo devorador. São os amigos voluntariamente entregues a furiosas paixões que lhes devastam a mente. Anotamos ainda aqueles que lhe cedem a direção a malfeitores confessos. Temos nessa imagem todos aqueles que se comprazem com os empreiteiros da delinquência a desenvolverem lamentáveis processos de obsessão. Preserva o teu corpo, a feição do trabalhador responsável e consciente que protege o instrumento de serviço que a vida lhe confiou. Foge ao tormento do excesso, ao azinharu da preguiça e à excitação da imprudência. Bendizendo o templo de recursos físicos em que te situas, passarás sobre a terra, abençoado e servindo, convertendo as cordas de tua alma em harpa divina, para que o Senhor, através delas, possa desferir para o mundo as melodias da beleza, os cânticos do progresso e os poemas do amor, em celeste exaltação da alegria imortal. Sim seja.
Meus amados irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao CEUF, Centro Espírita União Fraterna, essa casa de amor que nos acolhe, que nos permite a reflexão e que nos permite também aprendermos um pouquinho mais acerca do Evangelho de Cristo. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de dar um recadinho sobre a nossa cesta básica. Atendemos aqui algumas famílias todo segundo sábado de cada mês. Então as cestas são preparadas nas quintas-feiras que antecedem, sextas-feiras, né? Na sexta-feira que antecede. Então agora, na próxima sexta-feira, dia 11, será preparada as cestas básicas. E vamos lembrar então que essa entrega de cestas básicas será exatamente no dia da criança, né? Então, para que os nossos corações sejam tocados, lembrando que somos crianças também, e mesmo adultos, nós ainda gostamos de um agradinho, de um docinho, não é? Um biscoitinho diferente. Quem sabe o nosso coração ser tocado e, na medida do possível, colocarmos, então, acrescentarmos nessas cestas básicas. Tudo é muito bem-vindo. E o CEUF agradece, trabalhadores agradecem, a espiritualidade nos agradece também. Então, dado o recado, eu convido a todos que desejarem fechar os seus olhos. Vamos, nesse momento, tentarmos deixar os nossos problemas para depois, para resolvermos mais tarde, já com orientação espiritual, já sabendo do amparo. Elevemos, então, nosso pensamento a Deus, a Jesus, Mestre amoroso, a essa espiritualidade amiga, e agradecemos pela grandiosa oportunidade de estarmos aqui, de termos chegado a essa casa, esse pronto-socorro de almas, com a certeza de que aqui encontraremos o colo, o abraço, o carinho. Obrigada, Pai amado. Obrigada, espiritualidade amiga. Nos envolve a todos nesse momento, para que possamos compreender a mensagem e buscar, através do bom sentimento, do bom pensamento, transmitir a todos os nossos amores, aqueles que ficaram em nossos lares, nossos familiares, amigos, e que nós mesmos, Pai, possamos sair daqui mais fortalecidos, com os nossos corações gratos pela oportunidade, gratos pelo amparo. Nesse momento, Senhor, nesse momento de espiritualidade amiga, nós vamos te pedindo a permissão para darmos por iniciada a exposição doutrinária da noite de hoje. São 20 horas. Que assim seja. Bem, meus irmãos, hoje nós temos aqui o nosso irmão Cezinha. Ele já esteve na casa e é com grande alegria que nós o recebemos novamente. E ele vai falar de um tema muito interessante, principalmente para nós que nos julgamos trabalhadores da última hora. Então, Cezinha, a casa é sua, fique à vontade. Muito obrigado. Muito boa noite. Que a paz, o amor, a sabedoria e a sapiência do nosso Divino Mestre Jesus e da espiritualidade amiga possam se fazer presentes nessa noite, nos nossos corações, iluminando essa nossa conversa. Uma conversa que muito me alegra, pois há exatos 3 meses atrás estive pela primeira vez nessa casa e é difícil mensurar a alegria
que o meu coração sentiu a retornar para minha casa, passando aí pela SC ali, sabendo como é gostoso a gente poder falar do nosso Mestre Jesus e da gente reencontrar as pessoas que a gente ama. Porque afinal de contas, todos nós estamos nos reencontrando. Por mais que você não conheça a pessoa que esteja do seu lado, tenha certeza que é um reencontro. Hoje, nós vamos falar sobre um tema que é fascinante. É muito gostoso falar das parábolas de Jesus. É como quando a gente vai estudar, por mais que toda vez que a gente vai preparar uma conversa, a gente se dedique ao estudo, mas é tão prazeroso, é tão emocionante você ver o quão nobre foi o nosso Mestre, o quão grande é a lição que ele nos deixa, o tão importante que é darmos prosseguimentos aos ensinamentos por ele deixado. E hoje o nosso tema, Trabalhadores da Última Hora, vem muito a calhar para o momento em que nós estamos vivendo. Afinal de contas, somos um planeta de provas e expiações, numa transição planetária já quase. Se Deus quiser, muito em breve estaremos habitando um planeta de regeneração. Um planeta que, assim como nós, acolhe a todos. Não tem como falarmos desse tema sem a maior referência, que é o Evangelho nos deixado pelo nosso Mestre Jesus, que no seu capítulo 20 traz uma parábola que muitos dos senhores com certeza já ouviram, mas me recordo que há algum tempo conversando com a Rose, minha querida e amada amiga, minha irmã de almas e vidas, nós sempre que quando estamos em casa ou fazemos o Evangelho no lar, ou quando vimos a uma palestra e de repente coincide de ser o mesmo tema, temos a certeza de que esta mensagem é para cada um de nós. Nós aqui presentes encarnados e os nossos irmãozinhos que com certeza aqui estão presentes também em busca de amparo, auxílio e principalmente de um carinho fraterno que nós sempre podemos dar. A parábola do patrão generoso, ou a parábola da vinha, é uma passagem muito interessante, pois antigamente os hebreus, eles eram a vida deles de subsistência era composta por 3 alimentos, né? A cesta básica daquela época eram compostas por 3 alimentos essenciais: o peixe, o trigo, que os alimentara em forma de pão, pastas, e o vinho. O vinho, para eles, já tinha um cunho espiritual, porque Jesus sempre menciona o vinho como parte do Espírito. Em Deuteronômio temos uma passagem onde, logo no começo, Jesus, quando se referencia do vinho, em um casamento ele aparece, e eis que faz o quê? Transforma a água em vinho. Transforma a água em vinho. Já deixa o seu cartãozinho ali de visita. Eu sou Jesus, eu sou o Messias. E esta é a função principal do nosso Mestre, do nosso Evangelho. Transformar o nosso corpo, que é 80% composto de água, o corpo humano, em vinho, em espírito. E Jesus nos dá essa possibilidade. Deus, ao nos criar, nos dá o livre-arbítrio para que nós possamos trabalhar isso dentro de nós. E antes de entrarmos na parábola, é tão interessante isso, e se nós fôssemos hoje, a gente for verificar e for referenciar, quando a gente quer dizer que uma pessoa mudou muito, né? O que a gente fala? Nossa, fulana de tal mudou da água para o vinho. Pois é.
que todos nós mudemos da água para o vinho. Certa feita, Jesus disse que o reino dos céus é comparado a um senhor, um fazendeiro, que muito empenhado em prosperar a sua vinha, vai a uma praça às 6 horas da manhã, logo quando o dia nasce, porque antigamente o período de trabalho, um jornal, uma jornada de trabalho, era composta de 12 horas, ou seja, assim que amanhecia até o sol se pôr, porque o período do dia era consagrado ao trabalho, à prosperidade, e o período da noite ao descanso, à confraternização familiar, à reflexão espiritual. E eis que esse homem chega na praça central de sua cidade, às 6 horas da manhã, um pouco antes das 6 da manhã, e encontra alguns trabalhadores lá, algumas pessoas em busca de trabalho, e ele vos convida com muita humildade, mesmo sendo um homem de muitas posses. Irmãos, preciso do trabalho de vocês. Vão até a minha vinha e trabalhem. Pagarei a cada um de vós 1 denário pelo jornal, pela jornada. Ou seja, cada trabalhador daquele estaria entrando na sua vinha, trabalhando ali na vinha desse senhor, e ao final da jornada, eles receberiam 1 denário. Vale ressaltar que naquela época era muito importante e era muito consagrado o salário. Por quê? Porque o homem trabalhava e no mesmo dia, quando contratado, ele já recebia o seu pagamento para que ele pudesse prover o sustento de sua família. E para que a gente tenha uma ideia, mais ou menos, naquela época 1 denário seria suficiente para comprar 8 quilos de pães. 8 quilos de pães. Então, se a gente fizer uma conta hoje, mais ou menos, vamos colocar aí o salário mínimo R$1.000, 900, dividido por 30, cada um receberia em média R$30 hoje, né, nos dias de hoje. Hoje, com R$30 não se compra 8 quilos de pão. Desse pãozinho de padaria, não se compra 8 quilos. Ou seja, era um dinheiro que para eles era muito consagrado e era muito importante. Pois bem, aceitaram e partiram para a vinha e começaram a trabalhar. E esse senhor, muito feliz com aquela atitude, com aquele empenho dos seus funcionários, dos seus novos contratados ali naquele dia, não teve como fazer de outra forma. À terceira hora, né? Porque a primeira hora já seria às 6 da manhã, a terceira hora, por volta das 9 horas da manhã, eis que ele retorna à praça e, para seu espanto, haviam mais pessoas. E o que ele faz? Amigos, preciso de trabalhadores para a minha vinha. Ides com meus amigos e vão trabalhar comigo. Ao final do dia será pago para vocês 1 denário. E foi dessa forma combinando. E assim, amados irmãos, repetidamente ele o fez. À 6ª hora, à 9ª hora, 9ª hora que seria equivalente a 3 horas da tarde, e sempre que ele chegara à praça, sempre havia alguém disposto a trabalhar. E ele fazia o convite, vá até minha vinha, vamos trabalhar. Mas é engraçado que à 11ª hora, ele volta para a praça. E ao chegar na praça, ele encontra trabalhadores. E para o seu espanto, ele fala, mas espera aí, eu vim aqui à 3ª, vim aqui à 6ª, vim aqui à 9ª hora e não vi vocês. Onde é que vocês estavam? E esses trabalhadores falam, estávamos à procura de trabalho, mas ninguém não nos contratara. Precisamos muito trabalhar. E ele, mais do que de repente, irmãos, apressem-se, vão à minha vinha, há trabalho para vocês. E essas pessoas, como aqueles que já não mais acreditavam que naquele dia pudessem levar o sustento para sua família, partiram para a vinha e foram muito felizes trabalhar.
E o trabalho foi evoluindo até que chega a última hora. E é aquela hora que todo mundo, né, quem trabalha, quem nunca espera o dia do pagamento, né? A gente espera. É tão gostoso consagrar o nosso salário, né? Aqueles nossos amigos, nossos irmãos que já estão aposentados, mas que por muitos anos fizeram isso. E vai lá, começa o pagamento e ele diz para o seu homem de confiança, o mesmo que lhe auxiliara no trabalho da vinha, que era o coordenador ali, meio que um mordomo, ele dá a seguinte ordem para esse homem: ide e pagai-vos, todos. Porém, começa pelos últimos, pelos que chegaram recentemente. E o homem, mais do que depressa, claro, meu senhor, assim vai ser feito. E ele foi pagando, chegou lá, o pessoal, está aqui um denário. Um denário. Um denário. Opa! O pessoal que havia chegado desde o começo do trabalho já começou a olhar diferente. Falou, olha aí, o pessoal chegou mais tarde e recebeu um denário. Ou seja, hoje nós vamos nos dar bem. Porque se eles que chegaram às 5 receberam um denário, nós que chegamos às 6 horas da manhã, amigão, a semana tá ganha. E o homem continuou fazendo os pagamentos, pagando. Eis que chega para os últimos, aqueles que foram os primeiros, eles entregam um denário. Eles receberam um denário, mesmo que sem coragem de contestar aquele homem que havia os contratado, mas aquela conversinha, né? Aquela coisa que a gente sabe como acontece, né? Poxa vida, cara, mas você acha justo isso aí, pô? Até que um dos rapazes escutou. E falou, meu irmão, eu não estou entendendo, o que está acontecendo? E para surpresa, aquele senhor que havia os contratado também escutou. Falou, vamos fazer o seguinte, reúnam-se todos. Vamos reunir todos vocês aqui. Eu não combinei com vocês à primeira hora do dia que eu lhes pagaria um denário? Sim, claro. E vocês não aceitaram? Claro, aceitamos, precisamos desse trabalho. Pois bem, eu não fiz o que eu me comprometi a fazer, assim como vocês trabalharam? Claro, o senhor fez, mas é que acontece que o pessoal... Mas espera aí, eu não posso ser generoso com esses irmãos que também estavam precisando de trabalho? Eu não posso ser bom com aqueles que estão necessitados, mesmo que eu tenha honrado o meu compromisso com vocês? Eu não posso fazer o que eu quero com as minhas posses, com o que me apraz? Eu não estou entendendo. Pois bem. Será que na nossa vida, a gente já não fez alguma vez alguma coisa semelhante? Por quê? Porque cada um de nós, somos, com certeza, esses trabalhadores. E esse trabalho nada mais é do que a nossa existência, a nossa jornada nesse plano. O que são os trabalhadores? Somos nós. O que é o nosso denário? É o que todos nós buscamos, a nossa evolução. É saber com que se trilharmos no caminho do bem, se fizermos o bem, sem nos preocuparmos com como está a vida do meu semelhante, se a gente não alimentar a nossa inveja, a nossa cobiça, se a gente conseguir se despir do nosso orgulho e do nosso egoísmo, da nossa vaidade, estaremos fazendo certo. Mas é muito difícil. É muito difícil, às vezes, a gente entender que um rapaz hoje, muito mais novo do que eu, está na mesma função que eu estou há 30 anos e ele ganha mais do que eu. Ou ele sabe mais do que eu. É difícil a gente entender isso. Mas a partir do momento que a gente entende que nada disso importa, que é muito mais importante o ser
do que o ter, a gente entende a finalidade de tudo isso. Allan Kardec, o nosso grande decodificador da doutrina espírita, era um homem muito bem colocado socialmente. Ele era um ótimo professor. E ele se viu fascinado por um movimento que na sua cabeça cética não tinha como acontecer aquilo. O que ele fez? Não, eu quero estudar sobre isso. Eu vou pesquisar sobre isso. Eu vou ter a certeza, assim como eu recebi todos os meus conhecimentos, de que isso é real ou isso é uma farsa. E assim ele o fez. E quando Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos, a sua primeira obra, o que acontece? Ele é rechaçado. Ele é zombado. Um homem que era uma sumidade em ensinamento na França. E ele desistiu? Não. Ele não desistiu. Quanto mais difícil fosse sua jornada, mais ele iria a fundo para decodificar a doutrina espírita. E os espíritos o que fizeram? Calma. Calma. Nós vamos provir. No momento certo, as coisas vão acontecer. Tenha perseverança. Ter a perseverança de que se você fizer o correto lhe será dado. Nós vivemos num mundo, numa existência em que é óbvio, tudo o que semeamos, iremos colher. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua vontade tenha estado à disposição do Senhor que devia empregá-lo. E que nesse atraso não seja fruto da preguiça e da má vontade. O que ele está querendo dizer aqui? Não tem problema que aquele cara chegou às 5 horas da tarde, porque ele persistiu, ele acreditou que ele conseguiria. Ele foi perseverante. Hoje, nós temos que, acima de tudo, alimentar a nossa perseverança. Vivemos momentos difíceis. Vivemos provações que às vezes chegamos e perguntamos, mas Deus, por que eu? Sim, porque é você. Porque nós combinamos isso. Porque você precisa passar por esse momento, por essa dificuldade, para você ter a certeza de que você realmente tem fé no que você está falando. E que você realmente confia em mim, que sou o seu mestre. Confia em mim. Eu nunca vou te abandonar. Jamais vou te abandonar. É simples a gente entender que Jesus fala no nosso coração. É tão fascinante quando a gente fala de Jesus, porque o nosso mestre, todas as vezes que a gente lê uma passagem de Cristo, que a gente vê uma passagem de Jesus, em nenhum momento a gente consegue alguma referência de que Jesus se exaltou, que Jesus ficou nervoso, que Jesus não teve paciência para aquilo. E nós? Ah, César, mas você está querendo comparar a gente a Jesus? Não. Um dia nós chegaremos lá. Esse é o nosso objetivo. Vai demorar um pouquinho. Né? Pouquinho. Algumas encarnações. Mas Deus é tão perfeito. A pergunta 134 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: o que é o espírito? Né? O que é a alma? A alma é um espírito quando encarnado. Então Deus é perfeito que Ele nos faz espírito. Para quê? Para que a gente possa reencarnar e evoluir. O que você já evoluiu, você não vai regredir. E eu também não posso evoluir pela minha irmã Rose ou pelos meus irmãos. Não posso, eu posso evoluir por mim. A gente está com a faca e o queijo na mão. Só depende da gente. Sabe por quê? Porque nós somos todos os trabalhadores da última hora. Está lá. Bons espíritas. Está lá no Evangelho também. Meus bem-amados, sois todos vós obreiros da última hora. Gente, o trabalho é eminente. Como? Simples. O ato de ajudar um irmão mais necessitado, seja através de uma ação em que a gente pode angariar alimentos, como é feito aqui na casa, ou o simples fato de você olhar para uma pessoa e falar: eu estou aqui, eu quero te escutar.
Quem está desesperado, urra, às vezes em silêncio. E às vezes, hoje, é tão triste o quão egoísta nós somos que nós vimos o nosso problema, pensamos nas nossas dificuldades e somos incapazes de ver que a pessoa que está do nosso lado, às vezes, tem um problema 1000 vezes pior que o nosso. E ele não quer nada. Ele só quer que você olhe para ele, que você entenda que ele está ali. E a gente pode fazer isso, porque nós somos os trabalhadores da última hora. Nos é confiado isso. O nosso Mestre Jesus nos dá essa possibilidade. Às vezes um abraço, um sorriso, um bom dia, mas não um bom dia de bom dia. Não, é você olhar para bom dia, que o seu dia seja maravilhoso. Aí alguém vai falar, ih, lá vem o doido. Eu sou doido, mas eu tô te desejando amor. Deixa eu ser doido. Deixa eu ser doido. Quem aqui mora em prédio sabe que às vezes você vive anos e não sabe o nome de todos os seus vizinhos do seu andar, quiçá o que mora na sua porta do lado. Por quê? Porque nós estamos virando pessoas introspectivas. Antigamente, nossos pais, nossos avós, quando o tempo era outro, todo mundo sabia. Ah, a família de tal, ganhou neném, que beleza. Ai, meu Deus do céu, de novo, outra. Meu Deus, sabia de tudo, era assim. Hoje, você não sabe quem é seu vizinho. E às vezes, o pior, você sobe e desce com ele no elevador, sabe quem ele é? Eu já fiz muito isso. Muito. Agora eu sou o chato do prédio. Porque quando eu tô com alguém que eu vejo que... Ô, querido, tudo bem? Meu nome é César, se eu moro aqui, se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Mas eu já tô conhecendo, já conheço 4 dos meus vizinhos. Também faz pouco tempo que eu mudei. Vamos dar um desconto. Mas a gente tem que fazer isso. É tão gostoso chegar aqui assim, ó. Como você tá? Tudo bem? É bom tocar na pessoa. É bom sentir uma... Tem uma amiga aqui, que eu não vou falar o nome, que se eu falar vocês vão descobrir quem é. Que adora abraçar. Gente, abraçar é maravilhoso. É maravilhoso. Quantas e quantas vezes a gente vê campanhas na televisão, abraço grátis. Ah, os doidos. Não. Abraçar é bom. Você conecta a sua alma com a alma daquela pessoa. Às vezes, não estou falando só no caso de paixão, de amor, mas às vezes, a gente num abraço, a gente tem conversas de horas. A gente regenera a nossa alma. Sabe por quê? Porque não existe esta ordem. Deus não coloca a gente em ordem. Você vai ser aquele que entrou às 5 ou entrou às 6, não. Os últimos serão os primeiros. Muitos são chamados, porém, poucos os escolhidos. Que nós sejamos esses escolhidos. E só depende de quem? Da gente. Não interessa se vai fazer muito ou vai fazer pouco, mas faça. O pouco para um é o muito para aquele que não tem nada. E eu não estou falando de dar... Não é dar algo material ou alimento. Isso é importante a gente ajudar o nosso semelhante. Mas é de dar carinho. Caridade. Caridade fazer com carinho. Caridade. A mais pura caridade. E se você tiver em dúvida se você está fazendo o errado ou o certo, faça como Joana de Ângeles ensinou para o Edivaldo. Quem aqui assistiu o filme, lembra dessa passagem? Eu decorei e vou usá-la todas as minhas palestras. Se você quiser saber se você está fazendo o certo ou errado, basta você se perguntar, o que eu estou fazendo? Me aproxima ou me distancia dos ensinamentos de Jesus? Simples. Santo Agostinho nos ensina, não é? Toda noite faça uma reflexão e veja se você foi melhor ou pior. Nossa, tem dia, aquele dia que você acorda e tudo dá errado. Você já acorda e já bate o dedinho na quina da cama. Pronto. Você vai sair com o carro, o pneu tá murcho. Aí tem alguma coisa na SC, pronto. Você nunca vai chegar no centro. Sabe o que é isso? Teste. Paciência. Sapiência.
perseverança. Quem trabalha na casa espírita sabe que às vezes quando tem reunião mediúnica, tudo acontece naquele dia. Você não vai. Eu vou. Mas eu venho rastejando na casa espírita, mas eu vou. Vou. Porque eu já combinei, tá tudo combinado. Nós combinamos faz tempo. Tudo que acontece na nossa vida tá combinado. Ah, mas está dando tudo errado. Calma. Toda ação tem uma reação. Se está dando alguma coisa errada é porque a gente está fazendo o caminho errado. Vamos acertar. A questão 674 do Livro dos Espíritos nos diz o seguinte: da necessidade do trabalho do homem. O homem precisa trabalhar, a gente sabe disso, já que o tema é os trabalhadores da última hora, e que a gente sabe. Então, o que o trabalho nos diz? O que é o trabalho para o ser humano? Tudo que a gente conquista é através do nosso trabalho, seja ele físico, mental ou nosso trabalho espiritual. Assim é a vida. Assim é a vida. Quem assistiu quem sabe do Nosso Lar, quem leu o Nosso Lar sabe. Vai, trabalha e vai lá acumulando suas bônus horas. Vai lá, vai trabalhando. Um dia você vai ter como usar aquilo ali. Deus é maravilhoso, gente. Deus acredita. Deus pega e faz assim, ó, abre uma conta corrente para cada um da gente e coloca um nomezinho bem simples. Vida. Vida. Todo dia eu vou fazer um depósito na sua vida de 24 horas. Não vou te cobrar nada. Todo dia vou ficar renovando ela. Enquanto existir fluido vital, eu vou renová-la para você. Você escolhe o que você vai fazer com essas 24 horas. Quer gastar com balada? Pode gastar. Você tem o livre-arbítrio, faz o que você quiser. Só que depois, Deus vai castigar.